pelo próprio grande amigo que eu tinha, que era o Joaquim Barbosa, né? O Joaquim é um tipo muito diferente da Vera. Já vou logo dizendo para aqueles, mas o Joaquim Barbosa, olha só, tal, foi uma grande decepção. Rapaz, Joaquim Barbosa, ele era um tipo, a Vera é outro. Tá? A Vera é uma pessoa militante, é uma pessoa realmente da briga, da luta. Tá? Joaquim nunca foi disso. Joaquim nunca foi. Joaquim sempre foi uma pessoa, vamos dizer assim, que gosta, é um bom vivão. Né? Que gosta de viver bem, nunca foi de dar cara a tapa para coisíssima nenhuma dentro da Procuradoria da República, quando ele era procurador, né? Mas gostava muito de dar palestra lá em Stanford, dar palestra na NYU, né? Lá em Nova York, gostava de ir para a Sorbonne, essas coisas ele adorava. Né? Mas, assim, dar cara a tapa na Procuradoria para as coisas realmente que desgastam, que você realmente tem que pegar, vamos dizer, o boi no chifre, né? Isso ele nunca fez. É uma pessoa que não é o tipo dele. Isso não o tornava menos simpático, mais simpático. É o tipo de pessoa. Ele não era uma pessoa... Ele sempre votou no PT, sempre votou. Era uma pessoa politizada, sempre votou no PT. Tá? E isso daí, vamos dizer, ele tinha um estofo acadêmico, votou sempre no PT, e isso o qualificou. Né? Isso qualificou para o cargo. Agora, as pessoas mudam com poder, por várias razões. Até, às vezes, por não aguentar os desafios do poder. Né? Para você ter uma ideia, Joaquim, ele sempre se sentiu discriminado dentro do Supremo pelos colegas. Sempre se sentiu discriminado. E isso certamente mexeu com o ego dele. Mexeu muito com o ego dele. Tanto que o Joaquim já me disse antes do mensalão, ele disse, se eu soubesse que isso era isso daqui, era tudo isso, eu não teria nem querido vir aqui para o Supremo Tribunal Federal. Né? Porque minha vida era muito melhor antes do Supremo. O Barroso o chamou de negro da melhor qualidade. Isso porque o Barroso acho que o elogiou, né? Sim. Mas teve outras coisas mais pesadas contadas por outros ministros, tá? Então, muito mais pesadas, mas que fazem parte do vamos dizer assim, dos bastidores. Sim. Né? Mas ele sofreu muito com isso. Então, eu imagino que muito do que ele fez no mensalão foi uma resposta àquilo que ele sentiu como humilhações que ele sofreu. Tá? Ele realmente se exaltou contra os colegas, inclusive. Contra os colegas. Né? Chamando o ministro Lewandowski de chicaneiro, né? Numa sessão. Ele se exaltou. Gilmar, várias vezes ele teve bate-boca com o Gilmar, né? Mas, assim, a gente tem que entender de alguma forma, a gente tem que buscar entender o que aconteceu. Agora, você tem que também levar em consideração o seguinte, tirando o mensalão, todos os votos que o Joaquim deu, todos os votos, foram votos progressistas. Tá? Ele deu voto a favor das populações indígenas, ele sustentou os interesses do governo, por exemplo, naquela reforma da Previdência. Os votos dele sempre foram bem consistentes ao lado do governo. Foi no mensalão que ali foi um ponto fora da curva, como disse o próprio Barroso. Né? Ali a gente não sabe o que aconteceu. O homem se exaltou, tudo mais, e foi profundamente injusto. Foi muito injusto. Né? Com pessoas que... Genuíno. Genuíno é o caso mais claro, mas o próprio Zé Dirceu, né? Que não tinha prova nenhuma contra ele. Tiveram que inventar uma teoria do domínio de fato. O domínio do fato, que pegou o nome de uma teoria alemã que não tem nada a ver com isso. Né? Ou seja, pegaram de empréstimo o nome de uma teoria alemã que não tem nada com isso. Não tem... O próprio Klaus Roxen, que inventou a teoria do domínio do fato alemã, que não tem nada a ver com isso, disse aqui, olha, isso não é minha teoria, não tem nada a ver com isso daí, não. Né? Então, foram muito injustiçados. O João Paulo também. Né? Eram pessoas para serem condenadas, não era? O Henrique Pisolato,
Né? Henrique Pizzolatto é um caso que chega a ser, sabe, chega a ser quase que chega a ser absurdo, né? Porque o homem não tinha nada a ver com a VisaNet, não tinha nada a ver com BB Participações, ele era diretor do BB e não BB Participações, que é quem controla a VisaNet, né? Ele nunca meteu dinheiro naquilo. Todas as auditorias sobre a VisaNet mostraram que os recursos da VisaNet foram adequadamente aplicados em publicidade, portanto não houve nenhum desvio. A VisaNet não era pública, nunca foi uma entidade pública, o dinheiro da VisaNet é dinheiro privado, não tem nada a ver com o público. Portanto, tudo isso e mais. E o empréstimo do Banco Rural existiu. E tanto existiu que o Banco Rural executou o Partido dos Trabalhadores. Né? Então, a história está toda mal contada. Está toda mal contada. Porque caindo a VisaNet, cai todo o mensalão. Cai tudo, sim, a história toda. Né? Então, isso é de assustar. Isso aí não foi um tribunal, sabe, do interior que decidiu. Isso foi a Suprema Corte Brasileira. Né? E sob a batuta do Joaquim, inclusive como seu presidente. Né? Ele ficava em pé lá, porque ele tinha um problema nas costas dele, que eu acredito que seja somatização também. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Né? Psicossomático. Ele tinha esse problema nas costas e ficava lá em pé aos berros. Parecia um acelerado. Não sei. Eu acho que, inclusive, o mensalão foi que abriu a porta para essas disfuncionalidades no judiciário que acabaram levando ao bolsonarismo e que acabou. E, na verdade, só deu a volta por cima porque os bolsonaristas foram tão idiotas, tão burros, tão burros, tão burros, que agrediram o judiciário que botou o poder na mão deles. Né? Então, essa guerra que o Bolsonaro abriu contra o judiciário foi, na verdade, a causa de sua derrota. Né? Ele foi para o poder por causa de um judiciário perdido e ele saiu do poder por causa de um judiciário que ele agrediu. Né? É muito engraçado isso. É uma coisa muito curiosa.